noite, Senhor. É por isso que Jesus falou a samaritana: eu estou procurando. Cara, isso é doido demais, irmão. O Senhor dá ordem aos seus anjos em nosso favor. E quando Ele dá ordem aos anjos dele, irmão, já era. Você não pode continuar o mesmo diante do ambiente da adoração. Algo acontece conosco. Algo nos toma por dentro, porque os anjos do Senhor conhecem a adoração. Eles conhecem o ambiente, eles sabem do ambiente. Então, quando eles começam a circular o adorador, aleluia, ele não pode ficar inerte, ele não pode ficar passivo. Ele entra num outro lugar. E esse lugar só depende de nós. Nós precisamos atraí-lo. Nós é que atraímos o Senhor. Se o Senhor está à procura, nós temos que atraí-lo. Nós temos que dizer: Senhor, eis-nos aqui, nos ache. Encontra nessa noite, Senhor, corações que acendem para Ti. Oh! Ninguém pode ser achado se não se apresentar. Dizer: Senhor, me acha aqui. Oh, Jesus, abaixei. Existe um lugar de habitação que o Senhor colocou dentro do reino dele. Se o reino dele está dentro de nós, então nós precisamos mantê-lo ativo. E a adoração faz com que nós não venhamos deixar nada dormindo dentro de nós. Nada. Nem os ministérios que Deus colocou, nem o chamado, nem os dons, nem os talentos. Nada fica inerte. Nada fica ali de maneira estática. Tudo se torna dinâmico. O Espírito do Senhor, Ele deseja que alguns gritem: bendito é, Senhor, porque foi por mim que tu veio. Aleluia. O ressurreto e plantou dentro de nós aquilo que nós vamos falar nessa noite: a graça dele, a infinita graça. Graça que não tem tamanho, que não tem como nós medirmos. Por mais que nós quiséssemos medir, jamais vamos conseguir chegar ao final. Aleluia. Às vezes nós precisamos gritar para o Senhor: o Senhor nos arrebata, para que nós não deixamos de pecar. Porque a única coisa que impede nós tornarmos adoradores genuínos é o pecado. É por isso que Jesus precisou encontrar aquela mulher à beira do poço e dizer: ei, muda a água, irmã. Muda cântaro. Muda. Olha para o fim. Não olha mais para o passado. O passado já não te importa mais. O vinho de ontem já não te serve mais. Vai sentando aí, toma teu lugar. Por favor, não perca isso. Há irmãos que vieram de tão longe. Valorize isso, você que é da cidade. Vamos chamar os profetas aqui. Você continue aí cantando no teu coração. Tira uma canção aí, fica aí. Faz a tua canção uma oração aí. Continue. Continue aí. Isso.
Fala para Ele uma canção de amor. Tira isso do teu coração. Faz disso uma oração. Hoje nós não vamos orar assim, Senhor, nós vamos cantar para Ele. Vamos cantar uma oração, irmãos. Lindo, lindo és. Diga isso para Ele. Diga para Ele, faz você. Diga para Ele que Ele é lindo por causa dessas crianças aqui. Vai falando. Canta aí, irmão. Você sei que você sabe. Faz dessa canção uma oração. Isso, estenda a mão sobre eles. Vai dizendo, eles são profetas, são evangelistas, ministros do Senhor. Serão melhores que nós, eles nunca se perderão. Sim, Senhor. Serão encontrados durante a sua infância, a sua juventude, a sua adolescência e na sua maturidade. Deus dará o melhor, porque eles serão melhores. Nós profetizamos isso, Pai, em nome de Jesus. Assim nós declaramos. Vai devagarzinho, seguindo aquele pro bonito, né? Bevan Kids. Tem cara de profeta, jeito de profeta. Mas um profeta, estou ficando barbudo de profeta aí. Ei, o Espírito do Senhor quer trazer clareza aos nossos corações hoje. Ele quer dar uma clareada em algumas coisas. Por isso que Deus trouxe aqui o Arthur. Vai levantando a mão quando a gente vai falando os nomes aqui. Arthur, o Ismael. Onde estão vocês? Aqui? Ah, o Arthur está aí. O Ismael. A Fabiana. Perdi a Fabiana. Onde está você? Me ajude alguém aí. Amém. Está lá a Fabiana, querida. Do lado da Fabiana, do lado da Mari. Amém. Os pais da Nicole. Está bem escritinho aqui. Eita. Marlon, Rafael e Bruna. Jacir. Onde estão vocês? Ah, está ali. Certamente Amaral, né? Marcelo, Janete. Ah, sim, queridos. A Natália, o Pablo, a Cláudia, amém. Glória a Deus. E a Sofia também está ali. Há mais alguém que vem pela primeira vez aqui hoje? Amém. Ah, é, sim, está ali. Como é seu nome, querida? Cecília? Jacira. Talvez o Senhor quisesse que a gente citasse teu nome aqui, assim, ao vivo. Sabe por quê? Porque antes mesmo da senhora estar aqui nessa noite, o Senhor já tinha escrito isso, que a senhora já estaria. Sabe? E é desse jeito que o Senhor faz conosco. Quando Ele quer nos levar para algum lugar, se nós estivermos sensíveis a Ele, e aí que está o segredo, nós simplesmente se movemos, deixa Ele nos levar. E Ele nos leva. Certamente você vai ter uma experiência tremenda com Ele hoje, nessa noite. Bem, nós recebemos vocês em amor. Aleluia. Aleluia. Segunda Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12. Vamos falar sobre infinita graça hoje. Hoje é noite de ceia. É dia que nós entendemos a graça. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, mas Ele disse: a minha graça é tudo que você precisa.
Algumas versões, a minha graça te basta. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz em mergulhar nas minhas fraquezas, para o poder de Deus opere por meu intermédio. Você pode ser um intercessor nessa hora. Não peça para Jesus, faz uma oração aí. Peça que nenhuma seta no meio do caminho atrapalhe o que o Espírito Santo quer fazer nessa noite. Vai orando aí, irmão, fala mesmo, em voz alta. Interceda por este lugar, pelo irmão que está aqui do teu lado. Vai dizendo para Jesus que você quer ter uma experiência com Ele hoje. Peça para Ele avivar teu coração. Se tem alguma coisa ainda que te incomoda, você sabe que incomoda, então diga para Ele: Senhor, eu preciso hoje entender o teu perdão. Ensina, Senhor, o teu perdão hoje, Senhor. Ensina, Jesus, o que é graça. Oh, Senhor. A graça, Senhor. A graça vai nos levar para a eternidade, Jesus. Nós não somos merecedores. Mesmo assim, o Senhor nos ama e nos amou. Nos faz andar em congregação. Sabe, Paulo escreve tudo isso para nós porque ele sabia que muitos iriam ter uma interpretação a respeito deste texto. E muitos de nós, e por muitas vezes nós pensamos também dessa forma, que nós poderíamos ver Paulo ali num momento difícil na sua vida. E certamente ele estava passando isso quando ele escreveu. Mas toda vez que a gente fala espinho na carne, a gente imagina que ali então Deus iria se contradizer na sua palavra, iria colocar um homem como ele uma enfermidade muito terrível, muito difícil de sair da vida dele. E há poucos dias eu vi alguém falando sobre isso e eu comecei a tomar por verdade. Hoje nós vamos tomar sobre nós algumas palavras que alguns homens falaram e tomar por verdade. Porque a revelação de Cristo não vem só quando nós estamos zen ou nós fazemos algumas coisas malucas. Tipo hoje assim, lá antes, pouquinho de sair de casa para vir para cá, dei um grito lá na minha sala de oração, disse: Deus, me arrebata, Senhor, para mim parar de pecar. Sabe, coisas desse tipo assim. Tem revelações que às vezes pode ser teu irmão que está do teu lado, que pode estar carregado de Deus e ele poder contribuir com a revelação que Cristo quer trazer para nós. Isso foi muito tremendo. Eu estava no café de pastores e eu vi Deus ministrando no nosso coração de maneira poderosa, porque muitas das coisas a gente vinha falando desde janeiro aqui, outras nem falamos, pensávamos, enfim. E muitas respostas vinham no nosso coração quando nós estamos num ambiente de revelação. E meio que dá um desespero na gente, porque é muita revelação, é muita coisa. E o que nós vamos fazer de prático com tanta revelação, se nós não entendemos a palavra com clareza? Então Paulo estava dizendo: olha, algo aconteceu comigo, porque Deus está freando a minha vida. Ele não está deixando eu entrar em lugares que não é para mim entrar. Ele está furando o meu balão, literalmente. Então ele começa a descrever uma situação que ele, em oração, ele clama a Deus: Senhor, me tira de mim essa coisa. E eu realmente entendi isso, que o que o Paulo estava falando era realmente um tempo terrível de perseguição.
Paulo sofria perseguição, ele era perseguido, porque ele diz assim: então me foi enviado um mensageiro de Satanás, um capetado. Podia ser César da época, podia ser um tribuno, podia ser um religioso, podia ser até um pastor, podia ser qualquer um que estava ali assolando o ministério de um homem que entrou em alguns lugares em Deus. Mas Deus, ele conhecia o coração de Paulo, ele conhecia a origem dele, sabia que por trás dele existia um judeu carregado de achismos e de uau espiritual, que ele precisava ser travado de alguma forma. E aí, então, uma das formas dele não se distrair, não entrar em sabedoria humana, como ele mesmo falou aos gregos, era mostrar para ele que precisava realmente depender do Senhor. E que a revelação que ele trouxesse para a humanidade, até nos dias de hoje, seria pelo Espírito do Senhor. É muito difícil para nós admitir uma atitude de orgulho. É muito complicado. Há muitos obstáculos que a detêm sobre a nossa vida para nós dizermos assim: cara, eu tenho passado por uma situação de orgulho, soberba mesmo. E preciso ser tocado por Jesus. Porque se nós estamos carregados de orgulho, nós não enxergamos o pecado, irmão. Orgulho é o pai dos pecados. Paizão. É aquele que bota em coberta, sabe aquele pai que super protege o filho, que não diz não para o filho, que não disciplina, que não faz nada? É esse pai aí. Um pai ruim, que não disciplina os seus filhos. Eu queria descer aqui embaixo hoje. Alguém me ajuda? Ei, tem dias que a gente precisa ficar mais perto. Hoje é isso, esse dia. Obrigado, queridos. Até vou falar de vocês depois aí. Glória a Deus. E até trocando de lado aqui, fico no lado direito. Aguinha. Glória a Deus. Estou pertinho aqui. Uma delícia. Não, irmão. Nós fomos libertos já. Aleluia. Por quê? A gente nunca fez uma ceia aqui debaixo, né? Pois é, cara. Agora sim tá legal. Eu acho que os homens criaram esse desnível só por causa de logística, mas o altar está aqui dentro de nós. Abandonar o orgulho e a soberba e deixe deles operar mansamente no coração. Como nós vamos fazer isso? Nós não sabemos que estamos nessa condição. Sabe aquelas vezes assim que nós temos aquele cabelo da patroa? Tem que ser da patroa, tá? E alguém vem dizer: posso tirar aqui? Alguém fez isso essa semana. Tu sabe que tem um objeto estranho ali, que não é seu. Mas alguém precisa remover de nós. Assim, orgulho. Assim, soberba. Alguém precisa dizer para nós: ei, teu bafo tá ruim, cara. Dá uma balinha aqui. Vai tomar um negócio. No meu caso aqui é Elizabeth. Porque a última pessoa a saber é ela mesma. Ela não é, gente. Assim é o pecado do orgulho. Ela precisa que alguém diga para ela: ei, tu tá te achando muito espiritual. E o Espírito do Senhor estava falando com um homem nada mais, nada menos que Paulo. Se Paulo passou por essas paradas, imagine nós, cara. Sabe o que o orgulho faz? Ele impede de a gente sustentar a graça dentro de nós. Da gente perder referências de graça. Porque graça é uma sequência de
revelações que Deus traz para dentro de nós, e nós vamos desmiuçando isso diariamente. Por isso que ela é infinita, ela não termina nunca. Ela não é que nem um almoço, que eu almoço agora e depois eu tenho que almoçar de novo. Não. É um grande alimento que nós vamos desmiuçando dentro de nós. Ela se torna infinita, porque Deus é infinito, Jesus é infinito, e eternidade é eternidade. E o que nós vamos fazer com tanta revelação, se nós não formos empurrados para um lugar de humildade? Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Vai dar tempo, amém, irmãos? O que nos separa de enxergar a graça? Porque a graça, ela precisa ser vista. Não adianta eu só sentir a graça. Eu preciso ver a graça. Eu preciso ver a graça dos irmãos. Eu preciso ver a graça em tudo que Deus faz ao nosso redor. Ah, mas eu sinto a graça. Graça não é sentida. Graça se percebe, porque Jesus, quando Ele está no lugar, Ele é a graça viva. Então a gente percebe e se conhece também. Sabe aquelas pessoas que às vezes ficam meio pirulitadas no final do culto? E, né? A gente sabe o que é andar no Espírito. Não se preocupe que a gente não é místico aqui. Mas às vezes um camarada cai meio que estranho, né? Às vezes ele tem os hospedeiros ali que está. E aí o irmãozinho todo espiritual e vem e começa tentando botar mais. E o cara está possuído. Sabe? Esse é o espiritual que não discerne do Espírito. Aí tu vai lá e sai em nome de Jesus. Pronto. Está resolvido o problema. Porque nós sabemos o que é andar no Espírito, e estar no Espírito, e cair no Espírito, tudo, mas é tudo consciente, irmão. Consciente. Deus não é Deus de confusão. E a pessoa... Ah, o que eu bebi hoje? Não sei, cara. Sabe, isso é clareza, quando nós entendemos isso. Quando Deus se manifesta conosco em clareza, nós vamos desfrutando disso em clareza. Então, por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho que a graça não é uma separação, como se fosse um vale separando. Num lado está a lei e num lado está a graça. Existe um mar que separa o Oceano Atlântico. A graça está na humanidade desde a criação. E muita gente e muitos cristãos têm pregado isso e têm trazido essa tentativa de evidência de querer separar a criação de Deus e dizendo que Jesus é que trouxe a graça, sendo que a graça ela só foi manifesta por Jesus. Ela já estava sobre nós. Nós podemos estar em muitos lugares e olhar, mas não ver. Escutar, mas não ouvir. Então, o ser humano estava tão coberto de religiosidade e necessidade de lei, que ele não conseguia enxergar e nem ouvir, e nem sentir a graça. Jesus ele precisou quebrar todos os tabus e paradigmas que a humanidade já viu até então, para poder mostrar para o homem que a graça já veio da criação. Mas o homem é ruim da parada. Não conseguiu entender isso. Aí Deus estabelece a lei. Porque graça é puro relacionamento com o Criador. E a lei é a necessidade de botar o homem no seu lugar.
Então, até na atitude da lei, o Senhor manifestou a graça, porque a atitude da lei era para proteger o homem, não para discipliná-lo, apenas. Impor limite. Um pai que impõe limite nos filhos, ele está manifestando ali a graça de Deus. Então a lei não foi feita e nunca foi gerada para que fizesse acepção de pessoas, dissesse, não, vamos separar aqui os malhadas e os... Não. O Senhor Jesus provou isso quando Ele veio sobre nós. Ah, mas que cara endemoniado. Senta com pecadores, com fariseus, cobradores de impostos. E os crentes estavam tudo lá de gravata, esperando na porta da igreja, e Jesus não foi para lá. Jesus foi para outro lugar. Ele queria mostrar para os homens do que representa a graça dele, de promover uma mesa como esta, e dizer, ei, quem é o homem para dizer quem é digno e quem não é? Aquele que diz que você não é digno, é tão indigno quanto você. Mas tu te comportou esse mês? Vamos ver aí, quantos pecados aí? Sabe essa manifestação que veio do Yom Kippur e as ervas amargas e todo aquele processo que Deus criou na ceia do Pessoá, da Páscoa, da passagem, Ele estava mostrando o amor dele por ter tirado os homens da escravidão. E mesmo assim, os cabeças não entenderam. E aí Deus promove então ervas amargas para se lembrarem do tempo do Egito. E dali um pouquinho, diz, mas a cebola era boa, o alho. Eu preciso voltar. Ó vida, ó azar. O faraó era tão bonzinho, era só 14, 18 horas por dia de trabalho. E a sombra do Senhor cobria os irmãos, aquilo já era graça, irmão. A mão do Senhor fazia uma sombra durante o dia. Aquele que habita na sombra do esconderijo, Davi repete isso, a sombra do Onipotente descansa. E a sombra seguia então, a graça do Senhor já seguia os hebreus durante o tempo lá de peregrinação. E eles não entendiam o negócio. Precisava, da mesma forma que os homens não entenderam o que Deus Criador como rei, a mesma forma eles não entendiam a graça do Senhor sobre eles, a bondade dele. E sempre foi assim, irmão. O merchan, cara, da religião é fazer a obra. Essa é a grande sacada dos homens que transformam o Evangelho de Cristo num trampolim de promoção pessoal dos seus ministérios. Porque não conseguem entender que aquilo foi um presente de Deus para nós aprendermos a servir pessoas. A graça ela faz com que a gente entenda um nível de sujeição ao ponto de nós servirmos os irmãos como somos um. Eu disse a Elias, cara, nós vamos servir esse ministério. Sabe, isso faz nos levar para alguns lugares que alguns homens não conseguem compreender e continuam assolando e trazendo o tempo
de sair da sombra de Deus. Eu falava aos irmãos, como eu posso, depois de ser tão servido, ser insano em algumas decisões? De simplesmente dizer, não, agora, tu já está curado, então tu já pode ir para alguns lugares, volta para o Egito lá. Sem direção de Deus, nós não podemos andar. Se os homens entendessem que aquela sombra ia levar eles para um lugar de destino, eles não iam murmurar. Não iam. Então, ir para um outro lugar tem que ser um ato de ser impulsionado pelo Espírito. Ela starta a nossa humanidade para que nós venhamos entender o que Cristo fez sobre nós como mediador. O Luiz Hermínio tem falado bastante sobre isso, sobre a humanidade, que nós não podemos perder a nossa humanidade, falando sobre Jesus Cristo, o mediador de Deus, os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus se fez homem para que nós venhamos entender a humanidade. E dentro da humanidade, nós precisamos saber que Jesus passou por muitas coisas que nós passamos. Um campo de treinamento, muitos anos, 30 anos sendo treinados para um ministério de 3 anos, como homem. Jesus Cristo, homem. O único mediador entre Deus e os homens. Só alguém carregado de graça pode receber um encargo como esse, porque ele foi o que ajudou a criar isso tudo. João capítulo 1 vai falando sobre isso. No princípio era verbo. Verbo era Deus. Verbo estava com Deus. Tudo se fez através dele. Sem ele nada se fez. A luz estava nele. E a luz não resplandece as trevas. As trevas não resplandecem a luz. E aí vai. Os homens, e aí diz assim, e os homens não compreenderam. Os homens não compreenderam. Perderam a chance de ouvir o Criador ao vivo e a cores. Sabe, eu notei algumas coisas que o Luiz Hermínio falou, mas esse texto está em 1 Timóteo 2,5. E ele fala ainda, e deu a sua vida para comprar a liberdade em todos. E que a mensagem fosse entregue no tempo oportuno. É hoje o tempo, irmãos. Jesus exerceu graça sendo homem. Nós podemos fazer o mesmo. A graça que Jesus exerceu sobre a humanidade não foi depois do ressurreto somente. Quando ele estava encarnado como homem, ali é o tempo que ele mais exerceu graça. Perseguição, falando mal, dizendo, cara, tu é um endemoniado. Ele disse, não, mas eu estou aqui curando. Tu era cego. Mas eu estou vendo agora, não, mas tu faz isso, tu não é da parte de Deus. Sabe, é isso que o inimigo quer fazer. Que a nossa visão não seja aberta. E não consiga entender a manifestação de Jesus como homem na terra, para que nós pudéssemos replicar o que ele fez. É por isso que dá esse desespero da gente quando a gente peca. Sabe, é muito complicado, cara. Porque a maioria das vezes o homem ele aponta o dedo, mas não estende a mão. É ou não é? A parábola da trava, do olho, e aí vai.
Graça, irmãos, é entender sujeição. Graça é desmistificar a sujeição. Sujeitar-se uns aos outros, sujeição. Ah, mas aquele irmão é muito chato. Vou sair do grupo lá do Mevan, porque, cara, ele posta muita coisa. Cara, isso não é sujeitar, irmão. Sujeição é nós entendemos que nós somos diferentes e nós precisamos servir um ao outro em sujeição. Quando alguém ora, eu digo amém. Eu sujeito a oração de quem está orando. É a mesma coisa. Sabe, nós vamos compreendendo um outro lugar da revelação. O Zerminho trouxe uma analogia muito tremenda em relação a isso. Então tem algumas coisas, talvez eu traga. Graça é coisa repartida. E Paulo entende tanto esse negócio, cara, que ele começa a repartir isso nas epístolas dele, cara. Porque a primeira coisa que aconteceu com Paulo é que ele passou por um trauma terrível na vida dele. Quando começou o ministério dele, a mesma maneira que aconteceu com Jesus, só que de forma diferente. Vamos tentar esmiuçar isso. Quando Jesus morreu, ele estava lá, os soldados pegaram as vestes de Jesus e desonraram Jesus, lançando as sortes. Tipo assim, era um joguinho de baralho lá, de dados, sei lá o quê, para ver quem ficava com as vestes daquele ato de crucificação. Tocaram no ungido do Senhor. Cara, cuidado quando você toca no ungido. E aí, Estevão estava lá, passando pelo mesmo processo de julgamento, falando palavras muito parecidas com Jesus quando estava sendo apedrejado. E as vestes é levado a quem? Aos pés de Paulo. Pensa num legado se repetindo ali. Paulo então é tocado por uma coisa, um nível de entendimento tão profundo em Deus, que o judaísmo dele começa a ser dissipado no meio da revelação do Deus vivo. Nenhum sermão de Jesus fala sobre graça. Ele não fala sobre isso. Ele só manifesta. Significa anar, inclinar-se, agachar-se. Graça é isso. Gênesis 6:8 já estava escrito. O conceito de Deus se inclinando sobre a humanidade, servindo. Jesus ele não veio para servir, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir, se inclinando. É por isso que nós falamos aqui que nós precisamos ser garçons, servir. Favor imerecido é isso. Do servir quem não merece até às vezes. Porque esse às vezes é o papel do pastor, cara. Muitas vezes. Cara, como seria legal nós pastorear uma igreja inteira que conhecesse nosso coração, cara. Cara, não teria problema. Com desonra, com contenda, com confusão. Como seria legal, mas não, isso não acontece. Como seria legal para aquele povo lá se conhecesse o coração de Jesus, cara. A mesma coisa. Se conhecesse de verdade o coração do Mestre.
Como será que eles lidariam vendo ele, o porquê que ele estava limpando lá os leprosos, por que ele estava fazendo aquelas coisas? Por que ele manifestava a graça nas curas? Até o Zé Mini, ele usa muito isso, eu acho muito legal. Ele fala, mas o cego foi curado, mas eu era cego. Sim, mas tu é cego desde quando? Ah, de nascença. Ah, tu não era cego nada. Diz, não, mas eu era, mas passou um homem ali, cuspiu em mim, fez umas coisas e eu tô vendo agora. Ah, mas vamos chamar lá teu pai. Ei, ele era cego? Não, ele era cego. Mas não pergunte para mim, porque eu sou de outra religião lá. Ele fala isso, né? E aquilo vai. Os homens, até chegar ao ponto de expulsar o camarada para fora e dizer, não, você não foi tocado pelo Messias. Tu está pregando para nós já, o que tu pensa que tu é? Porque ele não diz assim, mas não seria esse então o Messias que estava por vir? O cego falando. O que era cego, agora ele estava vendo. Porque a visão dele foi aberta. Assim somos nós quando somos libertos da religiosidade. Nós começamos a ver coisas que nós não vimos antes. Aquelas plataformas vermelhas, nada, sabe? Cada pastor se move na sua revelação. Eu prefiro não. Nós somos do evangelho de pé descalço. E hoje nós temos bonito de sapato assim. O pastor está de pé descalço ali, ó, tá vendo? Mas semana passada ele estava que nem um crente, cara. Fez um vídeo aqui, gravatado, sei lá o que, tá, é? E aí nós dizemos aqui a paz do Senhor. Dali a pouquinho dizemos aí, mano, beleza? Tá de boa? Tudo de boa, cara. Isso muda. O evangeliquez vai mudar em nós a nossa conduta em Jesus? Se eu usar uma linguagem evangélica? Sabe que Jesus, ele chegava, desculpa eu usar essa analogia, chegava para o pecador e dizia, a paz do Senhor. Ou ele simplesmente, querido. Olha a linguagem que ele usava. Qual a linguagem de amor que ele usava? Eu fiquei a tarde inteira de sexta-feira com um homem assim. O cara dava 2 metros de altura. Lá do interior de São Paulo. Um homem incrível. E me contou uma história incrível. Trabalhava na maior companhia americana de telecomunicações. E ele estava sozinho numa mesa e eu ouvia. Eu disse, Isabete, vamos sentar aquele homem lá. Depois de tudo aquilo, cara, ele começou a contar a vida dele. Como Jesus faz isso, cara? Não sei, cara. Eu era cego, mas não sou mais. Agora eu vi aquele homem lá. Eu só precisava olhar para ele. Ver que ele estava sozinho. É por isso que dá um desespero às vezes em nós, cara, porque a gente diz, cara, Senhor, eu queria parar de pecar, não queria mais. A gente volta e erra de novo. E aí nós precisamos de novo da graça dele. O Alessandro me falou alguns anos atrás, uns 2 anos, eu acho, sei lá. Pastor, cara, assim, eu estou pensando em tocar da religião. Ele trocou. Daí ele disse, pastor, o que tu acha? Eu disse, cara, acho que tu trocou 6 por meia dúzia. E o dia estava chorando aqui dentro, cara.
Eu não cheguei para ele, eis que te digo, filho meu. Cara, só dei um abraço nele. E alguns não entendem isso ainda até hoje. Porque olha só o que a gente fala, mas não olha para o nosso coração. Tem coisas que não nos tornam mais espirituais, cara. E não importa muito o que estão falando a nosso respeito, cara. A gente não está nem aí. A gente não liga, porque sabe que isso vai acontecer. Jesus, quando chegou em Jerusalém, Hosana, Hosana, pastor querido, amado, que bênção andar contigo. Dali a pouquinho, cara, crucifica-o. É usado por demônios. Às vezes o pessoal entra na internet e o pessoal me conhece, sabe, porque eu disse, cara, sai fora. Cara. Não entra nesse lugar. Salvação não é por merecimento, é por graça. Não é porque nós temos mérito. Deus manifesta dentro de nós se tornarmos terra santa. Terra santa, irmão. Lembra do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias. O Espírito volta para Deus que eu deu, e o pó volta para a terra que eu era. Nós somos terra, não somos, irmão? Terrinha de Jesus. Mas nós podemos tornar santos, cara, terra santa. Ser de santo, porque eu sou santo, mas como fazer isso no meio de tanta diversidade? Esse dia atrás a Janete ministrou sobre isso aqui, achei muito tremendo, e depois eu vi alguém falando sobre sandálias removidas e tentando entender o culto agradável ao céu. Se fala de humildade, de a gente ser agradável ao céu, de a gente conseguir que o nosso coração seja colocado no Senhor sem acepção, irmão. Sem julgamento. Separado pela graça é isso, quando nós vamos da esquerda para a direita, direita para a esquerda, mas isso não nos torna mais incomuns. Nós estamos infiltrados como embaixadores, como sacerdotes e reis no lugar que as pessoas querem que nós sejamos ovelhas. Minhas ovelhas. Cara, sabe, as pessoas falam, são minhas, as minhas ovelhas. Dizendo que as pessoas são delas. Cara, eu não tenho nenhum problema se um irmão sai daqui e vai para outro ministério, o cara vai de boa, cara. O grande problema é quando se torna um desertor. Aí ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Mas ovelha, irmão, Deus usa isso como metáfora, as pessoas tomam isso como uma doutrina. Nós somos reis e sacerdotes, amém, irmão? Deus escreveu na sua palavra que nós somos gerados para sermos reis e sacerdotes diante dele. Nunca ser diminuído. Aquilo que Deus plantou dentro de nós, meu irmão, cara, homem nenhum pode tirar, a não ser nós mesmos. Números capítulo 23, versículo 6, se eu não me engano, fala sobre isso. O que Deus abençoa, homem nenhum pode amaldiçoar. Em contrapartida, aquilo que ele amaldiçoa, homem nenhum pode abençoar. Por isso que nós precisamos decifrar os códigos do Senhor, os princípios dele.
Os princípios de Deus são códigos secretos que deveriam ser desenrolados a todos. Se os homens entendessem isso, Ananias e Safira não teriam morrido na porta do templo, na entrada do templo, por querer enganar Deus. Conhece a história você, né? Um código quebrado, um princípio quebrado. Tentando que Deus é um qualquer, que não vê todas as coisas. Graças a entender que Jesus, Ele falou há muitas gerações. Quando penso nisso, meu coração bate depressa, estremece diante de mim. Ouça com atenção o estrondo de Deus e da boca que troveja. Jó capítulo 37. Sabe, eu conversei com o pastor no final do culto, lá do café de pastores ontem. E o pastor chegou perto de mim, lá do Mato Grosso, dizendo: pastor, querido, eu tenho um ministério, eu vi vocês aí, você é do Mevan? Eu disse: pois é, então. E ele começou a falar conosco, dizendo: não, porque o meu ministério é libertação. Eu vou orando assim, as pessoas vão caindo. E eu olhando para ele, né? E eu estendo a mão assim, conforme eu virar a mão assim, as pessoas caem. Eu ouvindo, pastor querido, lá de Mato Grosso. E eu me lembrando de algumas coisas que lá tinha acabado de ser ministrado. Quando Deus fala para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Tira a pedra. E sabe o que Jesus fala para ele? Desata ele e deixa ele ir. Isso é revelação de Deus, meu irmão. Libertação quando nós não estamos mais amarrados na religião, cara. E nós somos libertos, cara. Tiago capítulo 4. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E nós temos falado aqui, cara, o Luiz Hermínio está no mesmo espírito, ele fala a mesma coisa, cara. E eu não tinha visto ele falar sobre isso, cara. Tu piora a vida das pessoas quando tu entra nessa parada. Porque vem mais 7 depois, e o cara estava assim, fica assim, piora. Porque libertação é desamarrar, tirar as amarras que nos prendem, os grilhões sendo quebrados. E nós andarmos na liberdade de Jesus por causa da sua graça. Ai, Jesus! Tem vezes que dá vontade de gritar: irmão, cara, sai deste lugar, pastor querido. Amado. Não, mas a minha religião está sendo ungido do Senhor. Ensino que não leva, nos conduz para a cruz, irmão. O culto como nessa noite aqui, ele precisa nos impulsionar para o lugar onde tem uma lixeira enorme. Eu costumo viajar nisso, cara, que é aos pés da cruz de Cristo. Existe ali uma lixeira que tem um túnel por baixo que cai lá no mar do esquecimento. Aleluia. E aí você vai até a cruz e entrega ali o pecado. E aquilo desce para aquele túnel. E aí Deus não se lembra mais. E nem o diabo tem poder de nos lembrar. Está escrito ou não está? Só que a nossa mente precisa viajar. Nós precisamos ir para esses lugares. De como Deus pode matar o pecado em nós. Não. Não é verdade. Deus não mata o pecado em nós. Obrigado, Senhor. É nós que tem que matar. Eu não posso orar por alguém para que o pecado vá embora. É nós que temos que mandar embora. Ah, mas eu aprendi na minha religião que o pastor precisava botar um óleo de Israel. Ungido.
E tem vezes que o Espírito Santo quer que a gente só que tire a sandália, tire e comece a andar pelo caminho. Senhor, onde meus pés pisarem, a tua palavra diz que você tornaria abençoado. E tu começa a declarar. Pronto, cara. Não precisa de nada místico. Simples assim. Mas as pessoas transformam em algumas coisas em doutrina. Esse é o grande problema. E aí acaba amarrando as pessoas. Elas continuam por fora da pedra, mas continuam amarrados. Está entendendo o que eu estou falando? Está muito difícil. Precisa morar. Continua amarrado. Foi ressuscitado por Jesus por causa da salvação, mas as amarras ainda estão ao redor dela, porque ele trocou uma religião pela outra. Mas agora eu não vou mais, agora eu não faço mais aquele sinal, agora eu faço outra coisa. Irmão, cara, tem pessoas que vêm para a igreja e voltam para casa igual. Se não queimar essa verdade entre nós, irmão, se isso não queimar entre nós, não faz sentido nós sairmos de casa e vir para a igreja do Senhor. Por isso que, cara, eu recebi um cancelamento de um pastor que eu ia ministrar numa cidade aí, ele dizendo: pastor, cara, devido às necessidades da igreja, tu não precisa vir no tal dia, vamos marcar outro dia, porque afinal a igreja tem muita necessidade. Eu disse: irmão, você está certo, cara. Eu não ia resolver o seu problema, porque nós não se movemos por necessidade, se movemos por propósito. Ele disse: não, eu vou chamar um pastor de um outro ministério. Eu disse: amém. Pode chamar, irmão. Very good. Tudo certo. O que eu disse para ele? Não vou falar aqui. Corta isso, irmão. Não dá para cortar, já foi. Isso é a palavra que a gente fala. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque na verdade mesmo, isso que acontece, cara. Pessoas gostam de eventos. Chama um pregador, chama outro pregador para trazer avivamento e o cara não queima. Mas eu preciso de um pregador, cara. E o camarada está lá, esperando a morte chegar. E ele não queima. Aí ele precisa trazer um avivalista novo. E ele leva a oferta embora. Aí ele precisa de um pregador para falar sobre a oferta. Aí aquilo que era para ser evento se torna evento. Evento que leva embora o dinheiro do cara e dos irmãos. Desculpa, gente. Eu não aguento, cara. A Isabel já me olhou de atravessado lá, vai ver em casa. Me deu um temor agora. Mas é isso, cara. O Lisamine vive falando sobre isso, cara. Em vez de se tornar filho, se torna garota de programa. Precisa de um novo culto, um novo pregador, um novo óleo ungido, um novo, cara, uma nova charamanaia, sei lá o quê. Jesus. Sabe aquela novela que nunca termina? Alguém já viu novela mexicana? Assim, alguns crentes, cara. Alguns crentes é uma parada, cara. É novela mexicana, nunca termina. Maria Antônia, não sei o que, tem 8 nomes, né? O pecado nunca vai embora. Porque falta aqui posicionamento, irmão. Cravar estaca aqui, passo aqui, outro ali. Cara, e aí? Como diz a Maristela, o pecado que fica para trás. Sai para fora, capeta. Para trás de mim, Satanás. Não é? Mas a novela mexicana não, cara. Continua do mesmo jeito. Aí volta lá no início e volta de novo. Quero voltar ao primeiro amor. Faz 30 anos que ele teve o primeiro amor.
Tem que voltar 30 anos atrás, começar tudo de novo. Primeiro amor tem que ser ontem, irmão. Nós não podemos ficar brigados com Jesus por muito tempo. Isso é que nem casamento. Fica brigado muito dia para você ver. É a mesma coisa, cara. A noiva e o noivo, cara. É igual. É igual, gente. Da separação, irmão. Apostasia. Irmãos que não querem mais se envolver com a igreja. Não se jogam mais no chão. Não choram mais pela causa. Não choram mais pelas vidas. Não se importam mais com o irmão. Processo de corpo desalinhado. Críticos de plantão, doentes. Assim são aqueles irmãos que olhavam para Jesus, que manifestava graça, curava, perdoava, limpava, amava, e era chamado endemoniado. Herege. Tudo pertence ao meu Pai, ele disse, e o Espírito lhe contará tudo o que receber de mim. Se não for pelo Espírito, João, capítulo 16, 15. O Espírito, cara, ele é verdadeiro, cara, ele conta tudo para Deus, cara. Não adianta nós querer esconder, meu irmão. Ah, mas eu falei só para orar. Ele fofoqueiro santo. Falando do irmão que caiu. Já viu alguém bater na sua casa? Ei, eu vim aqui te convidar para você orar, porque, cara, nosso amigo lá caiu pelo adultério, cara. Nós precisamos... Tu viu? Cara. Sabe, a igreja de Laodiceia, ela começou desse jeito, cara. Dali a pouquinho, cara, se tornou a igreja pecadora, porque já não conferia mais o que a palavra dizia. Já não conferia mais, irmão. Ficava passiva. Zemini falou um negócio muito tremendo em relação de quem quer realmente ser pescador de homem. Ele diz o seguinte, ele é lá daquela terra lá de peixe. Ele diz assim, ó, cara, o peixe só cheira mal na mão do peixeiro, não do pescador. Porque o peixeiro, ele transforma naquele processo de um negócio. O pescador, não. Cara, eu tomei isso. Cara, isso foi uma flecha. E aí ele conta uma história que estava lá Pedro, Tiago, João. Tinha mais um, estava em 4. 2 pescando e 2 limpando a rede. E aí ele falou um negócio muito tremendo, cara. Eu tomei por verdade, cara. Eu disse, cara, os que pescavam estavam sob uma palavra do Senhor: lança as redes. Mas aquele que consertava a rede, cara, eles estavam protegidos, porque sabe por quem estava com eles? O pai deles. Estava no barco. Aí, os 4 sabiam o que fazer. Estavam debaixo da proteção do Pai. Isso fala sobre o princípio da autoridade. E sabe o que aconteceu? 2 lançavam as redes, 2 pescavam. O pai protegendo eles, leva eles em segurança até a praia. Eles largam tudo e seguem Jesus.
Sabe, esse negócio é muito sério. Chegou a chover aqui agora. Ei! Meu Deus, cara. Sabe, isso me deu um temor, cara. Eu cheguei na casa da pastora que cuida do nosso coração e comecei a escrever para o Luiz Hermínio. Disse, pastor, eu nunca vou sair de baixo enquanto o Senhor me quiser debaixo da sua autoridade. Porque o Senhor sabe as coisas do coração e sabe que o coração ele é enganoso. O coração ele não precisa ser guiado. Nosso coração, mas eu sigo meu coração, cara. O coração é enganoso. Nós precisamos conduzir ele. Ser livre é ser sujeito. Irmão, cara, quando nós aprendemos a sujeitar-se uns aos outros, nós se tornamos livres. A liberdade vem quando nós aprendemos sujeição, porque Jesus ele trouxe essa liberdade. Jesus ele foi um modelo de sujeição, então ele pode nos ensinar a nós se movermos em sujeição, e aí nós nos tornamos livres. Isso é libertação. Enquanto nós não aprendemos a andar em congregação, não andamos em sujeição, nós não somos livres. Mas eu penso o evangelho do meu jeito. Cara, então você não é livre. Porque eu não ando em sujeição. Sujeitai-vos por diante de Deus. Existir o diabo, ele fugirá de vós. Se eu não me sujeito ao meu irmão, cara, eu não consigo me sujeitar a Deus, cara. Meu Deus. Estou quase terminando, tá, irmãos? Você não pode ir para casa mesmo, está chovendo. E uma outra coisa que eu aprendi também é que Deus ele começa as coisas sempre da maneira certa. O pastor Luiz falou que os 2 primeiros capítulos do Evangelho, da Bíblia, ele começa com pureza e os 2 últimos terminam com pureza. Por quê? Porque não há pecado. Então nós começamos a nossa vida do jeito certo. Porque nós ainda, até chegar a uma determinada idade, nós ainda estamos em pureza. E chega no final da vida, que nós também não tínhamos muito prazer para pecar também. Então nós começamos a andar melhor. Mas o problema é que quando nós estamos na fase adulta, nós achamos que estamos vendo tudo certo. Nós achamos que estamos fazendo tudo certo. Esse é o problema. É isso que Deus estava falando para Paulo. Você precisa de algo que te mantenha perto de mim. Você precisa de algo que me mantenha ligado comigo. E aí então ele deixa a perseguição solta sobre ele. Irmão, se tu está sendo perseguido, cara, louve o nome do Senhor. Não te preocupa, irmão. Não te preocupa, não. O Senhor está no controle. É Ele que sonda os corações. Ele sabe como nós estamos. Não te preocupa. Se estão te julgando, não te preocupa também, irmão. Conserta com o pai, e resolve as coisas, cara.
Porque se nós não consertar com o pai, sabe o que vai acontecer? Nós vamos mandar algumas milhas e vão se arrebentar inteiro. É, não é? Alguns irmãos que preferem ficar longe dos outros irmãos, porque acham que os irmãos são piores ou melhores que eles, precisam aprender essa palavra chamada sujeição, que é graça. Pode acreditar. Jesus estava dizendo que, se inclinando para a humanidade, ele estava servindo a humanidade, estava manifestando ali a graça. Nem ele quebrou os códigos do Pai. Estender as mãos é quando nós entendemos que precisamos passar pela cruz. Passar pela cruz faz com que nós venhamos fazer umas coisas aqui: executar ordens de coisas que nós acreditamos. Quando Deus nos dá uma ordem e nós acreditamos, nós corremos alegremente para cumprir. Mas quando nós não acreditamos mais, aquilo é cansativo, é chato, não é prazeroso. Por isso que um irmão que não aprende a se sujeitar ao outro prazerosamente é um peso, porque não há prazer em servir. Jesus, ele ensinou prazer em servir. Isso é graça, irmão. É, né? É graça poder servir, irmão. Servir as pessoas da casa, seu filho, seu pai, seu irmão, cara, é barbada. Mas se inclinar com uma pessoa que te fez mal, cara, que te prejudicou, que te acusou, que chamou de feio. Normalmente é uma pessoa frustrada. Sabe aquelas pessoas que estavam indo para Emaús? Eles estavam indo para Emaús porque não sabiam aonde estavam perdidos, desorientados. Tem um nome apropriado, chama de desnorteado. Pessoa que não tem norte para a sua vida. Se ele fazia ideia que era Jesus que estava lá, ele ia encontrar destino. E sabe o que ia acontecer? Ele não saía de Jerusalém. Entender a revelação, irmão, é saber que tem algumas coisas que só compete a Deus. Só Deus sabe quando você planta uma semente, quando você faz uma oferta ou algo parecido, quanto isso vai resultar no final. Ah, mas diz estatística. Não, cara, tu não sabe quanto vai frutificar. Mas Deus sabe. Esse dia eu vi, alguém postou na internet, que um grão de milho ele pode dar 600 grãozinhos de milho. Não sei se é verdade, o Rodrigo pode falar melhor, que ele é agrônomo. Mas Deus sabe a quantidade exata que vai dar. Então, por isso que tem algumas coisas que nós precisamos deixar Deus cuidar. A Ele pertence o governo. Nós, como igreja, nós só precisamos conduzir as coisas. E o governo é dele. Pensei sobre isso debaixo do sol, onde tem muitas pessoas que prejudicam. Aí é desgraça. Da Eclesiastes capítulo 8.
Varões, estão fazendo muitas coisas. Sujeito às vossas paixões, convertai as vaidades ao Deus vivo, e o céu e a terra e o mar, e tudo que anda neles. Eu ia falar sobre Manassés, mas não vou falar mais. Eu só vou instigar você a ler a história de Manassés. Manassés foi um cara terrível, que fez muitas coisas terríveis, queimou seus filhos, fez coisas terríveis, assumiu o reinado com 12 anos de idade, e recebeu a graça de Deus. Se arrependeu, voltou para o Senhor e recebeu a graça de Deus. Imagine um cara terrível chamado Manassés. Depois você lê lá. Fez muitas coisas, mas purificou-se na casa do Senhor. O antídoto para a desgraça é a graça. Sabe, eu quase passei por uma desgraça, mas aí eu tive a graça. Nós vimos em alta velocidade, chegando em Blumenau, o rapaz que ia na minha frente em alta velocidade também. O trânsito estava parado, ele parou, freou, e eu fiz toda aquela frenagem. Cara, Deus pegou a mão daquele moço lá e ele saiu para o acostamento, ele sentiu o perigo. Ele saiu por um lado e eu saí pelo outro. Livramento do Senhor é graça. Nós chegando na cidade, nós vimos um acidente trágico da perimetral. É desgraça. Então nós precisamos engrandecer o nome do Senhor daquilo que Ele nos tira também. Talvez alguns de vocês estejam aqui hoje, e pela graça do Senhor sendo, às vezes até de ser assaltado, sei lá. Porque igreja é lugar de proteção, irmão. Você está vendo aqui essa filha? Tem melhor lugar para você trazer ela do que aqui hoje, irmão? Isso é graça de Deus. Ver os filhos crescerem debaixo da mão do Senhor. Podiam estar em qualquer lugar, na internet. Hoje tu abre a internet, meu irmão, o lixo está ali. Ah, mas é gospel? Lixo gospel, irmão. Muito lixo. Sensualidade, mulheres nuas, tudo. Por quê? Porque está com a mente vazia, desocupada, precisa de Jesus, precisa estar envolvido nas coisas de Deus. Voltem para o Senhor. Os seus parentes, seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que capturam e voltarão a esta terra, pois o Senhor, seu Deus, cheio de graça e compaixão, não rejeitará se voltarem para Ele. 2 Crônicas 39. Isaías 60:10. Os estrangeiros verão reconstruir cidades, e reis servirão, porque tenho destruído a ira, e a minha casa, e a minha graça. Terei misericórdia de você. E no 60:10, Mateus 10:8. Curem doentes, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, deem graça, pois também de graça receberam, de graça deem. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem grande montanha diante dele se tornará planície. Zorobabel colocará então o lugar da última pedra do templo, e o povo gritará: pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Zacarias capítulo 4. João 1,16. Pela plenitude recebemos graça. Falei que foi dado por meio de Moisés. Por meio de Moisés.
Mas a graça da verdade vieram por meio também, liberados por Jesus. Como devemos continuar pecando? Deus mostre cada vez mais a sua graça. O pecado não é mais o seu Senhor. Já vive sob a lei. Mas a graça é de Deus. Não gaste mais tempo, dinheiro, porque promove a paz verdadeira. Aceita a graça divina que veio para apaziguar a nossa alma. Deixe que a graça nos envolva num profundo processo de libertação, porque Deus quer promover paz em nosso coração. Meu Deus, nós precisamos orar sobre isso. Como nós podemos promover isso dentro do nosso coração? Se a gente pudesse ser uma esponja para absorver toda a dor, todos os problemas, todo o sofrimento, a gente assim o faria. Certamente Jesus, se não fosse para nos ensinar, nós entrarmos em alguns lugares, também o faria. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você entre num ambiente de ceia no seu coração. Tem alguns ambientes que nós precisamos entrar e permitir que Ele entre dentro de nós. Maurício, na sala da semana retrasada, trouxe uma canção. E aquela canção, ela entrou no meu coração porque ela falou há muito tempo ao meu coração, irmão. Na verdade é um espontâneo. E ele falava: para que outros possam viver, vale a pena morrer. E ele repetiu várias vezes da mesma forma. E aquele ambiente tomou conta deste lugar. E quem estava aqui sabe de como foi preciso o tempo de intercessão naquela noite. Porque não tem como nós entendermos graça se nós não impulsionamos a nossa carne para a cruz. Paulo, ele precisou aceitar graciosamente a graça de Deus e basta. Sendo perseguido, assolado, entregou sua vida por amor a Jesus. O Senhor quer perguntar para ti nessa noite: você tem entendido a graça do Senhor? Você tem valorizado ela? Isso faz você priorizar Jesus na sua vida? Nos momentos de escolha? Quando você pode escolher? Ou você perdeu isso já? Sabe, essa inversão que o Senhor trouxe lá quando nós orávamos lá em cima. Que enquanto os homens corriam atrás da arca da presença,
A arca se manifestou nos homens. Mas agora, como Jesus, pela graça, nos colocou o reino dele dentro de nós, então nós entramos em alguns lugares no Espírito. E nós começamos a atrair a presença dele. E Deus dá ordem aos seus anjos que começam a cercar a nossa vida. E cercar. E aí nós vamos entendendo cada vez mais o nível de revelação que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem um nível de revelação que é especificamente para nós. Eu queria que nós precisamos se desafiar. Certamente muitos de vocês viram pessoas fazendo muitas coisas, mas nunca vocês mesmos fizeram. Criar o seu formato de evangelho, o seu jeito de se comunicar com Deus. Não é verdade? Porque afinal de contas, nós fomos ensinados assim, e a gente precisa respeitar isso. E uma das formas de entender a graça é entender que muitas das coisas que nós fizemos ou fazemos o tempo todo é porque nós fomos ensinados assim. Nos disseram que era a melhor maneira e nós obedecemos a voz de comando. Mas Jesus, ele veio, foi realmente um divisor na humanidade, quebrando todos os paradigmas, quebrando todos os protocolos, arrancando a religiosidade que estava dentro das pessoas e tirando ali o crente enrostido dentro dela e colocando o filho dentro, implantando paternidade dentro de alguém que não conhecia o pai. Isso é manifestação de graça. E sabe como é que ele fez isso? Em amor. Em amor. Em amor. Sujeitando-se. Em amor. Lavando os pés. Antes da ceia, irmão, ele lavou os pés dos homens que iriam rejeitá-lo. Sabe, então, nós criamos uma crosta dentro de nós que diz que nós não podemos ser diferente dos outros irmãos. Nós podemos sim, mas nós precisamos de amor, porque Jesus é amor, e é o único formato que nós podemos alcançar o coração dos homens é através do seu amor. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos prontos para sujeitar-se? Porque afinal de contas nós estudamos, nós oramos, nós lemos a Bíblia, mas será que nós estamos prontos para sujeitar-se ao nosso irmão que tem mais problemas que nós, talvez? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele precisa ser curado. Enquanto não houver sujeição, irmãos, o corpo de Cristo, ele vai continuar. Por isso que ele diz assim, por isso que há muitos fracos e doentes em vosso meio. Por isso que a unidade é uma das coisas mais difíceis de a gente ver dentro da igreja.
Porque não está sendo manifesto os dois fundamentos básicos de unidade, em espírito e em verdade. Eu garanto para você, se nós estivermos em espírito, nós somos unânimes na presença do Senhor. Nós só não somos unânimes porque nós ficamos na carne. E aonde tem carne, tem mosca que senta em cima e impede de nós andarmos na verdade. Os dois atributos que nós precisamos é andar em espírito e andar na verdade. E hoje eu queria desafiar nós atrairmos o seu espírito antes de ceiarmos. Queria que você se levantasse de pé, nós vamos orar. Por muitos anos nós fomos ensinados que para nós ceiarmos no Senhor, nós não podíamos ter pecado. Mas nós falamos que sempre Jesus era graça. Como nós podemos contradizer a nós mesmos, dizendo que Jesus, que deu sua vida por nós, por causa da sua graça, é capaz de condenar alguém que tem algumas dificuldades com o pecado, ao ponto de dizer, não é possível você ceiar na mesa do Senhor. Sabe, o legalismo, ele faz com que a pessoa se sente melhor do que as outras. Ela faz com que a pessoa se sinta melhor do que a pessoa que está com problemas no pecado. Sabe, isso é legalismo. Mas o amor de Cristo, ele nunca aponta para o legalismo. Então, nós precisamos manifestar graça hoje aqui. Como se faz isso? Como se faz isso? Quanto tempo faz que você não se inclina sobre a vida de alguém? Meu Deus, eu tive uma ideia doida aqui, mas eu preciso botar em votação isso aqui, que eu estou até com medo de falar. Toda vez que um homem se inclina, se prostra, profeticamente ele está dizendo assim, olha, eu me sujeito a ti, por causa do amor a Jesus. Não é porque você é bonitão, bonitão, é porque você, por causa do amor a Jesus. Mas eu vou fazer. Pode ser que alguns de vocês nunca mais volte aqui, mas eu espero que volte. Nós vamos ficar de 2 a 2. De 2 a 2. E nós vamos orar de uma maneira diferente. Se isso te escandalizar, não tem nenhum problema, mas Jesus, ele se prostrou sobre os seus discípulos na mesa, e ele lavou os pés do discípulo, dizendo, olha, eu me sujeito aos homens no qual
Eu sei que no final eles vão entender. Então eu queria que nós orássemos de uma maneira diferente hoje. Os jovens fizeram isso há um tempo atrás, num retiro de jovens que foi promovido pelo ministério. Se você está com seu cônjuge aí, o marido ele vai ajoelhar-se e vai tocar nos pés. E se você não está, você está com duas mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens, um vai ficar de pé e o outro vai se prostrar. Um ato profético. Eu vou fazer isso também. Eu gostaria que nós orássemos nesse sentido, dizendo ao Senhor que a humanidade dele, Jesus Cristo homem, eu sou capaz de me sujeitar ao meu irmão. E eu vou fazer isso com a Ilse. Em nome de Jesus. Faça se você quiser. E eu vou fazer. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite aqui, Pai, sabemos que somos imperfeitos e temos muitas coisas ainda para consertar, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor se humilhou, Pai, diante dos homens. E nós temos tanta dificuldade de se humilhar, Senhor. Pai, eu quero abençoar, Deus, os pés, Deus, da minha irmã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero declarar, Deus, que eu me sujeito àquilo que ela carrega, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus. Que o Espírito do Senhor, Pai, aquele Deus que não teve preocupação nenhuma que os homens pensavam, Pai, se prostrou com uma toalha limpa, Senhor, aos pés dos seus apóstolos, Senhor, e ali abençoou, Pai, ensinando a humanidade os princípios de humildade, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Espírito do Senhor entre hoje aqui, Senhor, neste lugar, Pai. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o Senhor nos ungiu, Pai, com suas lágrimas, Senhor, para que nós pudéssemos ser livres, Pai. E livres somos, Deus, para abençoar os nossos irmãos, Pai. Senhor, nas nossas diferenças, Pai, o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por ensinar a Paulo, Senhor, a se humilhar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Que assim seja, Pai. Que os outros possam viver, vale a pena morrer, para que os outros possam viver. Para que os outros possam viver, vale a pena morrer, para que os outros possam viver.
outros possam sorrir. Vale a pena chorar para que os outros possam sorrir. Para que os outros possam viver. Vale a pena morrer para que os outros possam viver. Para que os outros possam sorrir. Vale a pena chorar para que os outros possam viver. Para que os outros possam viver. Vale a pena morrer para que os outros possam viver. Para que os outros possam sorrir. Vale a pena chorar para que os outros possam viver. Sim, Jesus. Senhor, nós sabemos que é um tempo de passagem. E nós estamos aqui de passagem, Senhor. É por isso que a Páscoa se findou numa passagem. Quando os homens entenderam que tinha que passar para o outro lado. Então ali a aliança do Senhor foi estabelecida. A aliança do Senhor. O selo pascal da ceia do Senhor é a aliança. E a aliança só é feita através do corpo de Cristo. O corpo, quando não entende o seu papel, não discerne. Então a aliança se torna inquebrável quando nós entendemos quem o carrega. Sim, Senhor. O pão partido que desceu do céu. Só um pão partido pode trazer um pecador para a mesa. Comece a orar aí no teu lugar, pedindo a Jesus: obrigado por partir o seu corpo comigo. Porque o Senhor não tem problema com o pecador, o Senhor tem problema com o pecado. Nunca foi o seu motivo, a tua motivação, Jesus, de tirar alguém da mesa. O Senhor construiu uma aliança, oh aleluia, e trouxe por intermédio de Yeshua algo que permanecesse até a eternidade. Então o Senhor nos levará, Senhor, por causa da aliança que nós fazemos com o Senhor. E toda vez que o pão é colocado em nossas mãos, nós santificamos em teu nome. Nós abençoamos aquilo que o Senhor já abençoou, Pai. O pão e o suco, Senhor. E o Senhor nos chama de bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia e à boda do Cordeiro, porque é verdadeiro isso diante de Deus. Cristo nos liga de volta, é o único mediador. Então nós celebramos a aliança com o nosso mediador.
o mediador que vai nos levar para a eternidade. Tudo que é eterno tem seu preço, e o preço foi pago por nós. Aleluia. E o nosso preço não é o julgamento, mas é a sujeição. Aleluia. Nós sujeitamos a Ti, Yeshua, mesmo quando os homens falharem conosco, Pai. Nós se sujeitamos a Ti, Yeshua. Nosso adversário não vai nos tirar do propósito. Sim, Senhor. Mesmo na noite que o Senhor foi traído, o Senhor deu graças. Graças o Senhor deu. Então não foi a traição que impediu do Senhor dar graças. Não foi a traição que nós tivemos contigo, Senhor. A graça é um dom gratuito, então que nós possamos com temor responder essa graça do nosso arrependimento. Nós respondemos, Jesus. Quebramos todo o legalismo, Senhor. Todo o legalismo religioso, Pai. Nós declaramos, Senhor, aleluia, que não foi por mérito, Senhor, que nós estamos aqui hoje. É por amor. É pela cruz. A cruz representa o amor. E o Senhor nos amou de tal maneira que se deu por nós. Aleluia. Toda vez que sonhamos, tornamos nosso coração terra santa. Aleluia. Então o Senhor deu graças, o partiu. Coma do pão por causa da graça, irmão. Do mesmo modo, onde o seu sangue já estava sendo derramado desde o Getsemane, o sangue do Getsemane foi quem encheu a taça. Ali no meio das oliveiras, o Senhor já estava preparando a taça para levar para a ceia. Oh, aleluia. Então o Senhor tomou o cálice em suas mãos, mais uma vez deu graça, e Ele disse que o sangue é a nova aliança, e até que Ele venha, então o sangue irá percorrer de nosso meio. Oh. Então até que o Senhor venha, Pai, nós vamos, aleluia, nos limpar desse sangue, Senhor, e clamar pelo Teu perdão. Ei, diga isso ao teu irmão. Até que ele venha, clamemos pelo seu perdão, em nome de Jesus. Ei, até que ele venha, em nome de Jesus. Vem, Jesus. Que os outros possam viver. Ei. Vale a pena morrer, para que os outros possam viver. Beleza. Para que os outros possam sorrir. Vale a pena chorar, para que os outros possam viver. Vale a pena.
para que os outros possam viver. Vale a pena morrer para que os outros possam viver. Vale a pena morrer. Obrigado, Jesus. Que os outros possam viver. Aleluia. Levanta a tua taça ao céu. Para ter um momento único com o Senhor. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque hoje a nossa aliança é renovada contigo, Senhor. Beba, em nome de Jesus. Solte a voz em nome de Jesus. Vale a pena morrer para que os outros possam viver. Para que os outros possam sorrir. Vale a pena chorar para que os outros possam viver. Para que os outros possam viver. Vale a pena morrer para que os outros possam viver. Sabe, meu irmão, eu antes de trazer essa palavra aqui, eu confesso para vocês que com muito temor, eu sabia que eu poderia escandalizar algumas pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: se tem algum que escandalizou essa terra, foi Jesus. Jesus, ele teve coragem o bastante para enfrentar a religião, para lhe dizer quem era o pai dele. E ele teve coragem. Então eu queria dizer para você: se você quiser se escandalizar com alguma coisa, então se escandalize com o pecado, meu irmão. Aleluia. Você está em paz? Mesmo? De verdade? Então vamos orar. Eu queria tirar uma oferta mais uma vez. Nós temos mais 2 cultos ainda, acho que mais 2 cultos, que nós estamos tirando uma oferta para Moçambique. Isso não está destinado mais a viagem do pastor Mauro para a África, mas está relacionado ao povo moçambicano que está sofrendo muito lá, e nós estamos semeando lá no campo missionário. Amém, irmãos? Então nós estamos fazendo isso com muita alegria. O pastor Mauro vai levar algumas coisas do ministério aqui e nós vamos semear em Moçambique. Amém, irmãos? Tudo que foi gerado aqui, já passamos na quarta-feira. Na quarta-feira nós vamos fazer de novo e nós vamos semear aqui. Amém? Se você puder semear, acredite, irmão, isso vai ter um destino tremendo. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, nós sabemos que o preço da semente já foi pago. O Senhor dá aos seus quando dormem. Até quando dormem, o Senhor os dá recursos, Pai. Nós abençoamos o continente africano, Senhor. Aleluia. É por isso que os enviados vão para os meus lugares. Nós abençoamos a missão Nordeste, Deus. Nós abençoamos a vida do pastor José Luiz lá, Senhor, no Horto do Salitre, Pai, em nome de Jesus, Deus. Guarda teu filho em segurança lá, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Nós declaramos terra árida, terra boa, em nome de Jesus. Nós abençoamos as sementes que são lançadas, Pai. Declaramos que a nossa cidade
Abençoa, Deus, ao necessitado, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Nós queríamos, antes de nós ir embora, nós chamamos as pessoas que aniversariaram no mês de abril, né? E maio agora, início de maio. Então nós queremos chamar à frente, nós conseguimos de orar, né, com os irmãos, para nós abençoarmos. Nós não vamos fazer mais a cada culto, vamos fazer isso no culto de ceia. E os pastores aqui vão estar orando. Abril e maio, até o começo de maio, até hoje. Bem, vem cá, isso aí, Davi está aqui. Tem mais, gente, eu sei que tem. Isso, pode vir, vamos orar. Eita Deus, glória a Deus, olha aí, ó. Caetano está fazendo hoje, né? Amém, uma porção dobrada. Isso, vai ao lado aí do Maurício. Ale, tem mais aí? Eu sei que tem. Dou-lhe uma. É o Claudio Bortolin, né? Quem mais? Entrega aí. Mais alguém? É isso aí. Foi pegado da veia. Pronto. Amém. Glória a Deus. Amém. Gostaria que você estendesse as mãos então para cá. Vamos abençoar os nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos aqui, Deus, uma geração, Senhor, que irá longe, Pai. Porque sabemos que quando a bênção do Senhor está sobre os seus, Pai, Senhor, não, por mais que passe, Deus, Senhor, por tempos, Deus, de dificuldade, Senhor, mas o Senhor, Pai, os guiará, Senhor. Senhor, nós profetizamos, Deus, tempos de bonança, Deus, dias, Deus, de graça, Pai, ministérios, Pai, sendo gerados dia após dia, Deus, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, declaramos no Senhor, Pai, Ele e suas casas servirão o Senhor, Pai, para sempre, Deus, para a eternidade, Pai. Senhor, nós declaramos, Pai, que lugares profundos em Ti, Deus, nós abençoamos, Deus, abençoamos, Pai, nós abençoamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Vamos em paz, que Deus te abençoe e te guarde. Pai, em nome de Jesus, leva em segurança os teus filhos, Deus, aqueles que vão para as cidades, Pai. Guarda do carro contrário, Deus, guarda, Deus. Guarda, protege, Senhor, guarda a saúde, guarda em tudo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. E aquele que veio pela primeira vez aqui, nós queremos dar um presente. Os diáconos, por favor, conduzam aí. Nós queríamos dar um presente, o pastor Mauro está ali. Com uma lembrança aqui do ministério, então, por favor, ali onde Jesus te ama, está escrito, está ali o pastor Mauro, e você